No vídeo de hoje eu vou te dar um método infalível para você não esquecer o que leu. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo e descubra em 6 passos esse método que eu vou passar aqui para vocês. Para quem chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Felipe Nascimento, eu sou atleta profissional de pentatlo moderno. Se já não bastava fazer 5 modalidades, ainda comecei agora a criar um canal no YouTube, a fazer vídeos, produzir conteúdo. E nesse canal eu estou sempre colocando dicas de livros, o que é que eu estou aprendendo com esporte, desenvolvimento pessoal. Então se você se interessa por esse tipo de tema, já vai se inscrevendo. Eu estou compromissada toda quinta-feira de meio-dia colocar aqui conteúdo novo de qualidade para vocês. Então se inscreve, ativa o sininho para o YouTube mostrar para vocês quando tiver vídeo novo. E não se esquece de curtir, que isso ajuda bastante aqui para eu continuar produzindo conteúdo para vocês. Eu mesmo gosto bastante de ler, mas eu tenho uma certa dificuldade para memorizar e aprender aquilo de fato que eu estou lendo. Assim, vou te dar um exemplo. Eu começava a ler um livro e depois de 2 semanas, 3 semanas, eu acabava esquecendo aquele assunto, ou às vezes eu queria contar para alguém sobre um livro, uma ideia que eu tinha aprendido num livro, que eu achava que tinha aprendido, né? Mas na verdade, quando eu ia contar, eu me enrolava todo e não conseguia colocar direito as ideias do livro, ou seja, eu não tinha aprendido de fato e eu acabava esquecendo aquela leitura que eu tinha feito. Então eu comecei a dar uma estudada, pesquisar o assunto, o que é que outras pessoas faziam, e realmente eu comecei a ter um método agora que quando eu comecei a aplicar, eu realmente comecei a aprender mais e eu não esqueço com tanta facilidade aquilo que eu estou lendo. E eu vou começar a passar para vocês agora. A primeira dica que eu tenho é para quando você for ler, você tá sempre com um marcador de texto do lado. Eu gosto muito de fazer isso, já era uma coisa que eu fazia antes, só que eu acabava me enganando. O que é que eu fazia? Quando eu pegava um livro, que eu via uma ideia interessante, um assunto que eu queria gravar, eu pegava um marcador de texto e selecionava aquilo dali. Joé, tudo bem. Só que aí eu terminava caindo na armadilha de achar que a partir do momento que eu estava apenas selecionando, aquilo ali já entrou na minha cabeça e já pronto, já entendi e não preciso mais ver aquilo ali mais nunca. Na verdade é errado, isso é uma armadilha, você termina grifando ali achando que aprendeu, quando na verdade você só viu uma vez aquilo ali. Então o que é que eu passei a fazer? Eu comecei a grifar o que eu acho interessante, fecho o livro e ali foi outro momento de reflexão. Começo a pensar um pouco sobre o que eu acabei de ler, começa a tentar explicar ou falar novamente o que eu acabei de ler com minhas próprias palavras. Isso aí já está sendo fundamental, ou seja, você já está vendo, grifando e refletindo sobre aquilo que você leu, não simplesmente só marcando. Então, ó, primeira dica, de qualquer forma, use o marcador de texto para grifar e assim que você grifou, for alguma coisa interessante que você realmente quer, poxa, esse assunto aqui foi um input diferente, um insight diferente, eu quero aprender, então você vai lá, ó, fecha o livro, faz esse momento de reflexão para você aprender melhor ainda. Aí vem a segunda dica que eu não fazia, mas realmente começou a ter uma diferença muito grande. Depois que eu grifei e refleti, eu vou colocar e começar a escrever de fato, colocar aquilo num papel que eu grifei. Não necessariamente eu tenho que escrever tudo aquilo que eu grifei, às vezes é muita coisa assim que eu marco, eu não vou colocar tudo, mas eu vou colocar pelo menos escrever a ideia principal. Isso aí é um ponto assim fundamental. A partir do momento que você lê, que você começa a escrever, você está internalizando melhor ainda as ideias do livro, você está compreendendo melhor. É mais um método de aprendizado. E a terceira dica é justamente você revisar aquilo que você colocou, que você quer aprender. E a primeira e a segunda dica já vai ser um aspecto facilitador para você poder fazer essa revisão. E o que é que você vai fazer? Você vai revisar no dia seguinte aquilo que você escreveu e aquilo que você grifou. Depois de uma semana você revisa novamente. Depois de 20 dias você vai revisitar novamente. Claro que você não vai conseguir fazer isso com todo o livro que você lê, todo o assunto. Mas se for uma coisa que você realmente quer de fato quer aprender, um assunto que você achou muito interessante, e você de fato quer passar aquele conhecimento para outras pessoas e de fato, poxa, eu aprendi isso aqui, faz isso. Isso aí vai ajudar você bastante na sua memória de longo prazo, até porque quando a gente vê uma coisa uma vez só, a gente momentaneamente ali está lembrado, né? Mas depois de um mês, por exemplo, você vai esquecer. Quando você faz essa revisão sistemática de um dia, depois de uma semana, depois de 20 dias, depois de um mês, e aí você vai conseguir colocando essa ideias no livro na sua memória de longo prazo. E a primeira e a segunda dica vão ajudar bastante a você fazer isso, vai facilitar bastante. A quarta dica é para você conversar e debater com outras pessoas aquilo que você está lendo. A partir do momento que você começa a conversar com outras pessoas e debater, você começa a tentar interagir e colocar em prática até aquilo que você está lendo.
E aí você pode perguntar: Ah, Felipe, mas eu não tenho com quem falar, às vezes eu tô muito sozinho, não tem com quem eu ficar falando. cara, não tem desculpa. O que foi que eu fiz, por exemplo, quando eu comecei a ler e queria conversar ali com alguém e não tinha ninguém para falar ali no momento? Eu comecei a colocar e fazer stories no Instagram, onde eu explicava com minhas palavras aquilo que eu tinha aprendido do livro. Comecei a fazer umas lives também, onde eu estudava melhor o livro. Então, ou seja, não tem desculpa. Isso é até uma forma que você pode fazer. Se você não tem ninguém para falar, pega ali, ó, gostei do assunto, pega o celular, faz um stories ali, olha pessoal, acabei de ler um livro, isso aqui que ele fala sobre isso, as ideias muito legais, eu aprendi isso e tal e tal e tal. Você já está querendo não criando uma conversa, você está falando para outras pessoas. Se alguma pessoa perguntar, você vai ali poder conversar, poder interagir com a pessoa. Então, ó, fez isso tudo, a quarta dica é converse e tente discutir e debater com outras pessoas aquilo que você está lendo. A quinta dica é para você, de fato, colocar em prática aquilo que você está estudando. Se não adianta você só querer ficar colocando conhecimento para dentro de você e você não colocar em prática ou não tentar aplicar pelo menos aquilo que você está se propondo a aprender, né? É aquela obesidade mental que a gente chama, né? A pessoa só bota conhecimento para dentro e vai conhecimento, eu quero aprender isso, quero aprender aquilo, e você só aprende, mas não aplica, não melhora, não discute e não tenta ser uma pessoa melhor se for algum livro de desenvolvimento que você está lendo e tenta aplicar aquilo ali. Então, ó, depois de você ler, tenta aplicar, véio, na prática, vai lá e tenta colocar. Não demora muito para fazer isso. Ali você, por exemplo, coloca ali no máximo prazo de uma semana para você fazer. Eu tenho uma semana para tentar fazer alguma coisa que o livro está me ensinando, alguma coisa que eu aprendi. Faz isso que você não vai se esquecer depois futuramente. E a sexta dica, que é realmente a última, quando você realmente já está revisando o assunto, você já aprendeu, você já colocou em prática, você vai começar a ensinar aquilo que você está aprendendo para outras pessoas. Porque você já parou para se perguntar como é que esses professores de faculdade, de escola, têm tanta facilidade para ensinar um assunto? Você fica, caramba, ele tem tanta facilidade para falar sobre aquele assunto, ele não esquece aquilo que ele está lendo, um conteúdo que ele dá o ano todo e ele não esquece daquilo ali. Por quê? Porque simplesmente ele está sempre ensinando aquele conteúdo. Se vocês não conhecem, tem até um cone chamado Cone da Aprendizagem, onde ele diz que se você apenas lê um conteúdo, você só vai assimilar 10% daquilo ali. Se você começar a ensinar aquele conteúdo que você está lendo, você leu e você começou a ensinar, você pode assimilar até 95%. Então, assim, é uma diferença enorme. É o nível máximo que você pode chegar para você realmente conhecer um assunto que você já vai estar ensinando para outra pessoa. E isso aí realmente é uma coisa que você não vai esquecer aquilo que você está lendo. Então, ó, coloque em prática esses 6 passos que eu estou dando para você e pode ter certeza que isso aí vai ajudar bastante para você não esquecer aquilo que você está lendo. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou das 6 dicas, comenta aqui embaixo se você tem mais alguma outra dica para dar, para compartilhar com a gente. E não esquece de curtir, mandar esse vídeo para outras pessoas, vamos espalhar essa mensagem para fazer mais pessoas lerem, mais pessoas gostarem desse mundo maravilhoso que é a leitura, tá certo? Abraço e até o próximo vídeo.